E vamos seguir analisando a COP26. Na primeira semana, mudanças importantes ocorreram nas posições do governo brasileiro em relação ao desmatamento, redução de emissões de gases de efeito estufa. Afinal, a posição do Brasil realmente mudou, o que teria levado, né, a essa mudança. Vamos conversar com o professor Pedro Luiz Cortes, da ECA e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do IEE. Bom dia, professor. Bom dia, Roxane. Bom dia a todas as pessoas que nos acompanham. É um prazer falar com todos. Professor, surpreendeu essas mudanças? Bom, Roxane, houve efetivamente uma mudança de discurso. Ele provavelmente está sendo conduzido mais pela equipe do Itamaraty. Entretanto, é preciso verificar se as intenções vão efetivamente sair do papel. É preciso vontade política e ações de fato. O que repercutiu muito mal foi a alta de 9,5% devido às queimadas no ano passado, né, das emissões de gases de efeito estufa, que foi na contramão do resto do mundo, que apresentou uma redução em torno aí de 6,7% devido, obviamente, à redução de atividade por conta do lockdown em diversos países, né? E é preciso agora verificar se realmente essas intenções do governo, essas manifestações do governo, elas serão cumpridas. E há algumas coisas que levam, né, a gente a questionar se isso será ou não cumprido. Por exemplo, recentemente, o governo federal ele fez um leilão para compra de energia elétrica, né, para um suprimento futuro, e houve uma preferência, houve uma maior contratação de termoelétricas, em grande parte movidas a óleo combustível, movidas a gás, que são combustíveis fósseis, ou seja, o governo ele sinalizando antes da COP que ele pretende continuar utilizando mais intensivamente as termoelétricas como uma forma de suprimento adicional, né, caso as hidrelétricas não consigam atender satisfatoriamente a nossa demanda. Em relação ao desmatamento, segundo dados do INPE, a área desmatada este ano, ela já está muito próxima do que aconteceu no ano passado, considerando o período entre janeiro e outubro. Aí é apenas 3% a menos do que aconteceu no ano passado, que foi bastante significativo. Então, recentemente nós tivemos ações do governo que não são condizentes com essas declarações, essas novas intenções que o governo manifestou na COP. Então, a gente precisa realmente verificar já ao longo dos próximos meses se o que está no papel vai virar uma nova atitude. Mas aí também temos uma dificuldade, porque por exemplo, o combate ao desmatamento, nós tivemos um desmonte das equipes do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA, do ICMBio, então isso pode comprometer as metas que o governo está se propondo a fazer. É justamente essa questão, quer dizer, essas metas apresentadas pelo governo brasileiro, a pergunta é se elas são executáveis, né? Veja, as metas, elas são totalmente factíveis, mas é preciso vontade política. O que aconteceu? Na prática, o governo, nós havíamos assumido um compromisso antes do governo Bolsonaro, com um determinado montante de redução. Durante o governo, isso foi recalculado, permitindo que nós aumentássemos as emissões, e o que o governo fez agora é voltar ao que havia sido pactuado antes, né, do governo, desse governo atual. Ou seja, nós retornamos a metas que eram previstas anteriormente e que previam uma redução já importante dos gases de efeito estufa. Essas metas apresentadas, essas intenções, elas são totalmente executáveis, são totalmente factíveis. Nós temos condições de reduzir muito, de zerar o desmatamento até 2030, conforme foi proposto, de atingir a neutralidade de carbono em 2050, mas, inclusive, nós estávamos caminhando nesse sentido. Nós tivemos uma redução importante do desmatamento em torno aí de 2012, né, 2011, 2012, 2013, e isso já sinalizava para uma redução significativa das emissões, porque boa parte das nossas emissões, elas têm origem nas queimadas, no desmatamento,
mas depois isso já foi revertendo, ou seja, as queimadas, o desmatamento, isso voltou a crescer, principalmente neste governo. Então, essas metas, elas são possíveis, com tranquilidade, não é nada complicado para o país atingir isso, mas, obviamente, é necessário vontade política, é necessário que isso efetivamente saia do papel. E aí eu aponto aquela questão. Nós temos hoje uma dificuldade de combater o desmatamento porque as equipes do IBAMA, que faziam isso com uma maneira muito eficiente, que tinham um conhecimento muito bom de como proceder em campo, essas equipes elas foram desestruturadas. E a autuação ambiental ela foi burocratizada, né? E hoje quem faz esse trabalho, né, de verificação em campo é o Exército, a um custo muito alto, com a colaboração das polícias militares de diversos estados da região amazônica. Mas veja bem, o Exército ele não tem treinamento para isso, né? Assim como as polícias militares. Então, essa especialização das equipes do IBAMA, ela não consegue ser substituída pela boa vontade, né, seja do Exército, seja da polícia militar, a não ser que seja a polícia ambiental. Então, o trabalho em campo, ele acaba sendo menos efetivo do que era anteriormente. A saída que a gente tem, e isso foi bem apontado pela Polícia Federal, é rastrear exatamente a cadeia de corrupção que legaliza terras da União que foram griladas e legaliza, né, e tudo entre aspas, a madeira extraída ilegalmente para que ela possa ser comercializada. Então, é aquela velha história, né, siga o dinheiro. Porque atuando sobre a cadeia de corrupção, isso pode ajudar também a reduzir substancialmente esse desmatamento que ocorre na Amazônia. Então é preciso agir dos dois lados, essas ações de campo, que hoje estão reduzidas, e a Polícia Federal atuando na cadeia de corrupção, que busca aí fazer a legalização das terras da União, griladas, e da madeira ilegalmente extraída. Fiscalização e investigação. Agora, por fim, professor Pedro, falando especificamente em relação à redução das emissões de gases de efeito estufa, por que aquele acordo para redução do metano é importante? Veja, Roxane, o metano ele é um gás muito mais intensivo em relação a provocar o efeito estufa do que o CO2. Ele tem uma vantagem porque ele dura muito menos tempo na atmosfera, mas essa intensidade ela é muito significativa. O CO2 ele fica muito tempo na atmosfera. Entretanto, o CO2 ele é mais facilmente capturável porque, por exemplo, em processos de regeneração florestal, de recuperação de áreas desmatadas, o próprio crescimento da floresta, pelo processo da fotossíntese, vai capturando carbono da atmosfera e utilizando esse carbono no crescimento florestal. Então, as florestas, elas são grandes repositórios de carbono. Então, o carbono, embora ele persista mais tempo na atmosfera, ele é, em princípio, mais facilmente capturável, e o metano já não passa tanto por esse processo, já é um processo mais difícil de fazer essa captura, embora ele dure menos na atmosfera. E o metano ele está associado à falta de manejo adequado dos resíduos urbanos, isso muitas vezes vai para lixões, vai para aterros, né? E esse gás acaba sendo gerado nesses depósitos assim, de resíduos, e também na atividade pecuária. Na atividade pecuária, há estudos para que se altere, vamos assim dizer, resumidamente, a flora intestinal, né, dos bois, para que ao invés de eles emitirem metano, eles possam emitir CO2. E em relação aos aterros sanitários, é muito importante que o metano ele seja utilizado para a geração de energia. A queima do metano ela vai gerar CO2, que é um gás de efeito estufa, porém com um efeito menor, menos intensivo para a geração desse efeito. Então o Brasil acabou aderindo ao acordo de redução de metano por uma pressão dos Estados Unidos, e agora o grande embate, só para finalizar, é a redução do uso do carvão. Então há um movimento muito grande para a redução internacional do uso do carvão,
que ele é principalmente utilizado pela China e pela Índia, e o carvão é, assim, dentre os combustíveis fósseis, é o pior, né? Porque além dele gerar os gases de efeito estufa, ele gera muito material particulado que é muito prejudicial à saúde. Obrigada, professor. Até semana que vem. Até semana que vem. Um abraço a todos.